Reflexão do dia 7 de agosto de 2025, 18ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, São Sisto II, Papa e seus companheiros diáconos. Tudo acontece no século III. São Sisto II foi decapitado pela polícia durante a cerimônia clandestina que ele celebrava no cemitério na Via Ápia, clandestina porque eram escondidas, porque naquele tempo as autoridades romanas teriam ameaçado de morte quem fosse pego em atividade cristã. Foram, ao mesmo tempo, executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam por algum tempo o diácono Lourenço, o seu tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Aliás, no dia de São Lourenço, dia 10 de agosto, é o dia do diácono. Hoje, dia 7 de agosto, sempre haverá nas dioceses, né, a comemoração também desse dia, uma consagração dos diáconos, uma missa que é celebrada com o bispo e os diáconos juntos. Assim se procedia desde do que o imperador Valeriano, mais ou menos dos anos 60, estabeleceu a pena de morte, sem julgamento, só com a verificação assim, da identidade ou do ato cometido do crime contra os bispos, padres e diáconos da religião cristã. Era uma perseguição terrível. Então, por isso, aos mártires, pedimos a fortaleza, a fé contra as tentações que vivemos constantemente neste mundo, além da sabedoria para superar as provações, perseguições e ocasiões de luta. São Sisto, junto com os demais diáconos, nosso exemplo de pastor, rogamos a intercessão e a bênção. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nas leituras de hoje, nós vamos em Número capítulo 20, quando Moisés toca na rocha e a rocha da rocha surge a água. Mas esse evento tão bonito, infelizmente, veio acompanhado por uma, entre aspas, desobediência, né? Então, nem mesmo Moisés acreditou na palavra de Deus quando Deus lhe ordenou toca na pedra e da pedra jorrará água. No salmo de hoje, nós vamos ver no salmo 94 exatamente isso. Oxalá ouvíssemos hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meribá. Né? Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. É o Senhor que nos fala, confiar, ter fé, não praticar a nossa fé na região da dúvida, como fez ali Moisés, que nós vamos ver na leitura. E Evangelho em Mateus capítulo 16, este momento também de fé extraordinária, onde Jesus entrega a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ali naquele momento solene, onde Pedro, o primeiro papa da igreja, onde é construída a igreja, a vontade e a determinação de Jesus Cristo em ter a sua igreja, que transformaria todo o mundo até os dias de hoje. São 21 séculos que a igreja continua firme, perene, e nós somos ousados na fé para sim dizermos todos os dias da missa, até o fim dos séculos. Amém. Então vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor.
para que trouxestes a comunidade do Senhor a esse deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara, que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembléia diante do rochedo. E Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, podemos acaso fazer sair água dessa pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Viste que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra em que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhe manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo:
Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos lembra da prudência da fé. Pedro acabara de receber de Jesus um elogio, né? Quando ele pergunta, quem dizeis que eu sou? Quero lembrar primeiro que Jesus leva os apóstolos na região de Cesareia de Filipe, na Decápole. Então, na Decápolis onde a prática era pagã. Ali as leis romanas proibiam, inclusive, a religião judaica. Não tinha sinagoga, não tinha sacerdote, não tinha ninguém, porque ali era uma região pagã, né, dentro de Israel. Olha onde Jesus levou, para onde Jesus levou os apóstolos, na região pagã, ou seja, é no mundo que a igreja tem que testemunhar Jesus. É diante das perseguições, é diante de todas as práticas pagãs e de heresias, onde surge a necessidade da igreja proclamar o nome de Jesus. Igreja somos nós. Igreja somos nós. A igreja, através do bispo, dos, dos padres e do papa, e dos diáconos, ela nos dá o envio para nós leigos testemunhar Jesus, anunciar Jesus. Então, ali, nessa região pagã, Jesus pergunta aos seus apóstolos: na visão de vocês, quem eu sou? Então, nesta realidade, Pedro ousadamente diz: Tu és o Senhor, o Filho de Deus vivo, o Senhor que está conosco. Nesse momento, Jesus elogia Pedro. Pedro, é, não é você que está falando, né? Não foi pelo ser humano que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus tem uma igreja, a igreja apostólica, santa, católica, universal. Então ali surge a igreja como nós a conhecemos na estrutura de bispo, na estrutura de diácono, padres, sacerdotes consagrados e tudo. Surge ali a igreja, como na última ceia surge a liturgia da igreja, como nós a conhecemos até os dias de hoje. Então, aí vem agora a necessidade da prudência da fé. Pedro já está entusiasmado, os apóstolos entusiasmados, porque aconteceu algo extraordinário, mas imediatamente Jesus revela a necessidade da sua morte. Então, de forma imprudente, Pedro chama Jesus ao canto e fala: Não, não fale desse jeito. Assim vai assustar todo mundo. Que é isso, Senhor? O Senhor não vai morrer, não. E Jesus dá a resposta a Pedro, né? Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas coisas de Deus, mas sim pensamentos de homens. Mas Pedro faltou a prudência a Pedro, porque também faltou conhecimento, pouca letra. As escrituras Pedro não tinha ainda, não dominava e não sabia no seu coração que desde as escrituras todos os profetas falavam da morte de Jesus. Isaías descreve a morte como Jesus vai ser crucificado ao lado de dois ladrões. Gente, 600 anos antes de Jesus já profetizava que da forma que Jesus morreria. Então, também nós temos que relevar isso, mas de qualquer forma, a fé de Pedro ali foi testada, né, quando ele nega a possibilidade de Jesus. É o que nós vimos aqui na primeira leitura. Deus falou para Moisés: o povo está no deserto,
Não tem problema, vá lá e fala para o povo: o vosso Deus lhe dará a água. Pega o cajado, fere a pedra que jorrará a água. Moisés não acreditou, falou: "Ah, tudo bem, eu até vou lá, mas eu vou." E Moisés fez completamente diferente, do jeito dele. Juntou o povo e falou assim: gente, pode uma pedra dessa gerar água, jorrar água? Por acaso nós temos o poder de uma pedra jorrar água? Não foi isso que Deus pediu. Deus falou para Moisés ir lá e falar que Deus ordenara a ele bater na pedra, que na pedra jorraria água. Então, Moisés fez uma adaptação da fé aí também. Então, assim como Pedro, né? No evangelho de hoje também, ele vacilou na fé. Então, modificando o que Deus lhe falara, ele pegou o seu cajado e feriu a pedra. Mas não é que jorrou água? Olha a resposta de Deus. Então o Senhor diz a Moisés e Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha glória, a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor e lhes manifestou a sua santidade. Então tá aí, dois exemplos de hoje, onde a falta da determinação, né, da fé, o vacilo na fé, lhes trouxeram algumas consequências. Mas, por outro lado, o dia de hoje é marcado por São Sisto II, o Papa e os seus companheiros diáconos. Entre eles, o diácono Lourenço, que também, no dia 10 de agosto, agora, daqui a 3 dias, celebra-se o dia do diácono, mostrando que esses homens aprenderam com Moisés e aprenderam com Pedro. Esses mantiveram-se firmes, mesmo diante da morte. Um aprendizado para toda a igreja. Quantos e quantos mártires a igreja tem, a argamassa, ou a base, o concreto que sustenta a igreja são o sangue dos mártires. Então, os mártires, entre eles o de hoje, São Sisto II, Papa, né? E seus companheiros diáconos, dando aí o testemunho de fé e perseverança e promovendo assim com a sua vida o nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E diante de hoje, deste exemplo de fé, né, mas também de todas as dúvidas, tanto que aconteceu em Moisés e que aconteceu com Pedro, vamos pedir a Deus que o Senhor nos sustente na fé, que se cumpra em nós a vontade de Deus, que é proclamar o nome do Senhor Jesus nas nossas realidades, na nossa vida. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações compreendam a necessidade de viver a plenitude da fé em Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.